Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse depoimento. Eu fui convidado pela Vanessa para falar um pouquinho como pai de um autista. Eu tenho um filho chamado Pedro Henrique, que está com 14 anos. O Pedro é de dezembro, ele faz aniversário em 5 de dezembro. E nós descobrimos o autismo no Pedro tardiamente. O autismo não é algo para ser diagnosticado de imediato, tem algumas características que são bem tácitas das crianças autistas, sejam elas meninos ou meninas. Algumas coisas interessantes é que o autismo está presente a cada 4 meninos tem uma menina autista, então ele é preponderante, caracterizado em pessoas do sexo masculino. Nós tivemos o Pedro em 2006, dezembro de 2006. A mãe do Pedro chama-se Ana Lúcia. Ela é professora de geografia e tem estado cada vez mais engajada dentro das práticas inclusivas, até porque a gente acabou sofrendo uma necessidade familiar de estar mais antenado com isso. Descobrir o autismo no Pedro foi algo tardio. Nós laudeamos o Pedro com autismo aos 8 anos de idade. Disso para antes, em todas as escolas, jardins de infância que ele tinha passado, havia sempre algumas características que diziam que o Pedro não era uma criança típica, então desenvolvimento típico, né? É muito comum se chamar crianças que têm algum tipo de transtorno, síndrome de Down, TDAH, autismo, com crianças atípicas. Por quê? Porque o desenvolvimento cerebral nessas crianças ela é um desenvolvimento atípico. Então, podem sofrer uma antecipação de algumas características que a criança se apropria mais cedo, que o bebê se apropria mais cedo, ou um desenvolvimento mais tardio, como fala, por exemplo. O Pedro não. O Pedro, desde muito pequeno, foi fazendo os desenvolvimentos normais, né, típicos, mas algumas características chamavam mais atenção para a gente. Por exemplo, o Pedro sempre adorou conversar e estar mais perto de adultos do que de crianças. O Pedro jamais saiu olhando para uma foto com foco. Era a coisa mais rara do mundo, era conseguir tirar uma foto com o Pedro olhando na lente da câmera ou olhando para gente que implorava para ele para sair numa foto. Porém, outras características dele são as mais comuns para uma criança, né? Ele não gostava de brincar de bola, não gostava de carrinho. Os carrinhos ele pegava, virava o carrinho de ponta cabeça e pum, dava um tapa no carrinho para o carrinho girar. Crianças do espectro autista têm o que chamamos, alguns outros transtornos também, tá? Mas as crianças do espectro autista têm uma coisa chamada estereotipia. A estereotipia num autista é como se fosse uma regulação do cérebro. A atividade cerebral do autista acaba atingindo alguns picos e o autista e a natureza e a beleza de ser humano, né, acaba fazendo com que o autista consiga fazer uma espécie de descompressão. Então ele começa a estalar os dedos, ele fala alto, ele repete frases. Esse é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem ecolalias. Então o Pedro vai repetir frase de desenho, de filme, principalmente claro, das coisas que ele gosta, né? Então ele tem uma facilidade muito grande para decorar textos de desenhos, de filmes. Minha mãe é uma peça, ele sabe os 3 filmes de cor. E agora que ele está com 14 anos, ele tem amado falar palavrão, mas só quando é o foco do filme. No dia a dia ele não fala. Eu falo um monte, mas ele nunca se ligou nisso, a mãe dele não fala. E então essas características para o Pedro, e ele dá risada. Gente, vocês precisam ver o Pedro dando risada quando ele fala os merdas da vida da Dona Hermínia, né? Na personagem do Paulo Gustavo, do Minha Mãe é uma Peça. Que por sinal está internado em estado grave com Covid. Os melhores votos de recuperação para ele.
Eu estava falando da ecolalia, então no caso do Pedro é uma das estereotipias dele, na verdade essa é a mais forte, né? Que é a de ficar repetindo frases. Mas há diversos outros tipos de estereotipias, né? Disse do autismo ser um espectro. Então é muito raro você ter autistas com as mesmas características. Então, quando a gente fala em autismo, a gente está falando de uma sigla chamada TEA, que é transtorno do espectro autista. Então é um transtorno, não é uma doença adquirida, a gente não pega autismo de uma outra pessoa, então a gente não precisa pôr a mão na boca quando o autista está espirrando. A gente precisa ter um olhar de carinho, de amor, né? Não só para o autismo, para diversas outras síndromes, né, que a gente vê no dia a dia. Sem sombra de dúvida, o Pedro é a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Eu me divorciei da mãe do Pedro antes de nós termos o Pedro diagnosticado como autista, mas a gente tem sido parceiro a vida inteira para cuidar dos nossos filhos. O Pedro tem uma irmã, a Clara, que é mais nova do que ele, tem 11 anos, é a melhor amiga da vida, do universo do Pedro. O Pedro tem a oportunidade, a sorte, a bênção de estar estudando numa escola particular, onde tem um projeto muito interessante de inclusão e onde a mãe dele conseguiu estar presente nesse projeto de inclusão, está capitaneando agora algumas ações dentro da escola para, de fato, fazer com que a inclusão tenha um sentido maior do que o sentido legal. As leis não pegam, pessoal, se a gente não pressionar, as leis não funcionam. E do discursê de ser uma escola inclusiva. Então, a inclusão na prática é o dia a dia, é a nossa aceitação, é a gente não estranhar quando tem uma criança se debatendo ou tendo uma atitude não típica, né, de nós, como nós, dentro de um ônibus, dentro de um transporte público, na rua, na praça, né. Os autistas são quase sempre muito solitários, porque o processamento cerebral é diferente. O processamento cerebral está lá, ele acontece, ele tem um caminho diferente, né? Normalmente as pessoas acabam fazendo algumas convenções muito erradas, muito equivocadas. Disse, por exemplo, que um autista não gosta de abraço. Eu não conheço uma criança que goste mais de um abraço, de adulto principalmente, do que o Pedro. E não é um abraço, sabe? É um abraço mesmo. É uma coisa espetacular, maravilhosa. Acho até que o Pedro gosta mais de abraço que a Maria Clara. Quando houve o diagnóstico do Pedro, foi feito um processo de avaliação neuropsicológica, né? Então teve o envolvimento de uma psicóloga, de uma neuropsicóloga, da equipe de coordenação da escola trabalhando com isso, a terapeuta do Pedro, nós já fazíamos terapia com ele, e também de uma fonoaudióloga. Então é um colegiado multidisciplinar. E aí, por último, uma psiquiatra, um psiquiatra, ele chancela, ele assina o atestado de que uma criança ela é ou não autista com base numa série de avaliações que são feitas por toda essa junta de profissionais. Hoje isso ainda é um processo caro e infelizmente não está muito disponível. Não é fácil para a população carente conseguir fazer isso. Mas o diagnóstico tem cada vez mais se multiplicado, então nós temos tido cada vez mais informação sobre processos de diagnósticos de autista, que por um lado pode ser bom. Se você mora num prédio, por exemplo, que num conjunto residencial que tenham aí cerca de 200 pessoas, pode ter certeza que pelo menos um autista você vai ter. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que para cada 160 pessoas, uma seja autista. Então, acostume-se. O autismo está aí e precisa de respeito, como a gente costuma dizer. É preciso respeitar o autista. É preciso que a gente tenha um olhar não só de amor, mas de fato de inclusão, para que possamos tratar, incluir, aceitar e aprender que essas pessoinhas são joias raras dentro da nossa sociedade
e vem mais e mais para ensinar. Existem grandes artistas, grandes cientistas, grandes médicos que são autistas. Pode ser que você seja um autista e ainda não saiba, né? O Pedro tem um grau leve de autismo. O autismo atualmente está segregado em 3 níveis: nível leve, severo, moderado e severo. Então, o nível leve, né, é o mais tranquilo. Dificilmente um autista de grau 1, nível 1, precise de ajuda para fazer as suas próprias atividades. O nível 2 já precisa de uma interação, e o grau severo já é das crianças e depois das pessoas que acabam sendo mais e mais dependentes de interação e intervenção de outras pessoas para conseguir fazer as tarefas mínimas de suas vidas, de suas existências. Eu espero que tenha ajudado. Acho que eu já estourei o tempo. Eu não sei se era isso que vocês queriam, mas eu vou pedir para a Vanessa deixar os meus contatos com vocês e estou à disposição. Eu fiz um pequeno texto também sobre o que é autismo e algumas das características dele. Muitas das informações eu busquei na internet, algumas eu já conheço, claro, e também há uma bibliografia dessa pesquisa. Ela está disponível para vocês. Que vocês estejam bem e que vocês tenham um olhar maior de amor a partir de agora para o autismo. Não é à toa que eu estou de azul, é a cor escolhida para o autismo, até porque ela transmite paz e serenidade. É muito comum você ver por aí expressões como anjo azul, se referindo a uma criança que tem autismo. Muito obrigado.